Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, eis o teu povo reunido mais uma vez para glorificar ao Senhor, celebrar o teu nome e para ouvir a pregação da tua santíssima palavra. Eis a tua palavra, ó Deus, aberta e lida diante do teu povo, das tuas ovelhas, que foram salvas pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Nesse momento, ó Deus, nós te rogamos que o teu Filho, que morreu por nós, que é o nosso mediador, que também é o nosso bom pastor, venha, através dessa palavra, alimentar as ovelhas pelas quais o sangue dele foi derramado. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja me ajudando, apesar de mim mesmo, dos meus pecados, das minhas limitações, da limitação da minha voz. Que o Senhor me ajude a pregar a tua palavra, a exortar o teu povo, a encorajar o teu povo, a falar da grande e bendita salvação e da vida que temos em Cristo Jesus. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ilumina os teus filhos. Que o teu Espírito Santo faça a tua palavra viva nos corações de cada um daqueles que aqui estão. E que todos nós possamos sair daqui sabendo que o Deus de toda a terra falou conosco. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos de um grande contraste que é conhecido por todos os homens. Nós falaremos sobre a vida e sobre a morte. A vida é algo que conhecemos bem. Nós temos a vida e a temos desde o momento em que nós chegamos neste mundo. A vida é aquilo que celebramos. A vida é aquilo que nós nos alegramos com ela. Veja a chegada de um filho, por exemplo. Nós celebramos o seu nascimento. Nós nos alegramos com a família que acabou de ter um bebê em sua casa. Nós celebramos a vida. Nós nos alegramos com ela. Nós lutamos pela vida. Nós queremos viver muito e viver bem. Contudo, irmãos e amigos, nós sabemos que por mais longa que seja a nossa vida neste mundo, essa vida não é eterna. Por mais radiante que seja a nossa vida aqui, essa vida um dia se apagará. Todos os homens têm um inimigo poderoso e cruel. E esse inimigo é a morte. A morte não respeita a idade. A morte leva novos e leva velhos. A morte não respeita dinheiro. Ela leva ricos e leva pobres. A morte não respeita saúde. Ela leva saudáveis e leva aqueles que estão doentes. A morte é cruel, irmãos. A morte é imprevisível. Muitas vezes ela chega sem avisar. Ela rouba o nosso prazer e o transforma em dor. Ela rouba a nossa alegria e transforma em tristeza. Ela transforma a nossa esperança em desespero. A morte nos rouba muitas coisas. A morte nos rouba o bem, talvez, considerados por muitos como o bem mais precioso, que é a nossa própria vida. A morte leva aqueles que amamos, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parentes.
A morte tira de nós muitas coisas. A morte encerra ciclos, encerra a vida, encerra muitas coisas em nossas vidas. É por isso que muitos não querem falar sobre a morte. Talvez você já tenha conversado com alguém sobre a morte e começado a falar sobre ela e a pessoa disse, vamos parar com isso. Vamos parar de falar coisas negativas. Vamos falar sobre a vida. Por que falar sobre a morte? A morte traz esse peso, essa dor, essa angústia. A morte traz uma realidade muito cruel para a vida de todos nós. Nós até podemos não falar sobre morte, mas ela continua sendo real. Ela permanece sendo muito real em nossas vidas. Nada muda o fato de que essa inimiga permanecerá, quer falemos sobre ela, quer escolhamos não falar o seu nome. É sobre isso, irmãos, que nós falaremos hoje. Em vez de fugirmos da morte, nós precisamos aprender a enfrentá-la, a falar sobre ela, a entendê-la, a confrontá-la. E é sobre isso que trataremos hoje, sobre vida e sobre morte. Mas não falaremos apenas da morte física e da vida física, falaremos da morte espiritual e da vida espiritual. A morte física, irmãos, é muito pior do que a morte, melhor dizendo, a morte espiritual é muito pior do que a morte física. A morte espiritual é uma morte que traz o verdadeiro desespero. Ela é o prenúncio de uma morte muito pior, da morte eterna, de uma condenação eterna. Já a vida espiritual, ela é radiante, ela é eterna, ela é a vida que nem a morte pode vencer. Ela é a verdadeira vida. É sobre isso que falaremos hoje, meus irmãos. É sobre isso que esse texto vem nos falar. E nós dividiremos esse texto em duas partes. A primeira, que fala sobre a morte espiritual, que vai do versículo 1 até o versículo 3. E a segunda, que vai do versículo 4 até o versículo 7 e nos fala sobre a vida espiritual. Qual o lugar desse texto no desenvolvimento da carta de Efésios? Se você lembrar dos últimos sermões, você lembrará que a igreja é o centro da carta de Efésios. Paulo está aqui falando sobre a salvação de Deus, mas essa salvação tendo a igreja como lugar onde os salvos são reunidos. Ele vem mostrando que Deus salva pessoas. Se você lembrar, nós vimos do versículo 3, do capítulo 1, até o versículo 14, o plano de salvação de Deus. Paulo mostrando como pecadores podem ser salvos por Deus. Como Deus escolhe individualmente aqueles que serão salvos, aqueles por quem Cristo redimiria, derramaria o seu sangue. Paulo mostra como Deus elegeu aqueles que receberiam o selo do Espírito Santo. Depois Paulo orou pela igreja, do versículo 15 ao 23, o final do capítulo 1. E agora, Paulo vai voltar a falar de salvação, de vida eterna, do plano de Deus, mas olhando para o estado do homem antes dessa salvação. Olhando para o estado do homem antes de Deus encontrá-lo e salvá-lo. O nosso texto, irmãos, começa com morte. Talvez a sua Bíblia seja igual à minha e comece dizendo, ele vos deu vida. Mas aqui a tradução nos trai. Se a sua Bíblia é uma NVI ou uma nova linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, ela não começa assim. Ela começa com morte, porque o texto grego começa com morte. O texto grego não traz essa afirmação, ele vos deu vida, inicialmente. Isso é algo dito depois, mas algumas traduções colocam isso na frente. Mas não é com vida que esse texto começa. Esse texto começa com morte. O texto começa dizendo então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É assim que a NVI começa. É assim que o texto começa, falando da morte. Paulo afirmando que o homem sem Deus está morto. Do ponto de vista físico, meus irmãos, a vida vem primeiro. Nós nascemos vivos fisicamente. Do ponto de vista físico, a vida é celebrada. A vida é aquilo que vem primeiro e depois a morte. Mas do ponto de vista espiritual, a morte vem primeiro. Todos os homens nascem mortos. Mortos em seus delitos e
pecados. E o que significa, então, esse estado de morte? O que significa dizer que os homens estão mortos em suas transgressões e pecados? Paulo vai explicar isso nos versículos 2 e 3. Paulo vai explicar o que significa estar morto, esse estado de morte em suas transgressões e pecados. Veja aqui algumas informações que Paulo nos dá no versículo 2. Ele diz o seguinte, veja o versículo 2 aí do capítulo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Nos pecados e transgressões que vocês andaram noutro tempo. Esse verbo aqui, irmãos, andaram, ele diz respeito à esfera de influência na vida de alguém. O ambiente, aquilo que influencia a vida das pessoas e que conduz a vida das pessoas. Paulo começa dizendo que estar morto em suas transgressões e pecados é viver sob a influência dessas transgressões e pecados. O homem sem Deus é conduzido, é influenciado pelo pecado, pelas suas transgressões. A segunda coisa que Paulo nos diz no versículo é a seguinte: segundo o curso deste mundo. Isso aqui significa, irmãos, seguir o espírito do tempo, o espírito da época. Viver segundo aquilo que está na moda, segundo aquilo que é aceitável, segundo aquilo que o mundo diz que é certo, que a maioria das pessoas fazem. Viver de acordo com o mundo ao seu redor. Adotar os valores do mundo, não se preocupar com os valores de Deus, ter os seus olhos apenas aqui, nessa terra, e não se preocupar com aquilo que Deus pensa. Para aqueles que vivem segundo o curso deste mundo, aqueles que estão mortos, o que é valioso e o que realmente importa são as coisas dessa terra, é a vida aqui. Nada de vida eterna, nada de se preocupar com um juízo vindouro, nada de se preocupar com uma morte eterna, mas a preocupação está apenas aqui, segundo o curso deste mundo. É ter mais tesouros aqui do que tesouros no céu. É se preocupar mais com essa terra do que com a terra prometida nos céus para o povo de Deus. A terceira coisa que Paulo nos diz, irmãos, no versículo 2, é a seguinte: segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nos dias de Paulo, irmãos, o ar era considerado a morada dos espíritos malignos. O príncipe da potestade do ar nesse texto é Satanás. Paulo está dizendo que aqueles que estão mortos, aqueles que vivem em suas transgressões e pecados, eles vivem sob a influência de Satanás. Satanás os governa, Satanás os influencia, Satanás está agindo nos seus espíritos interiores, no seu espírito interior, no interior do homem, com suas tentações, com o seu engano, com a sua influência e dominando a vida deles e guiando a vida deles. Por isso eles são chamados no texto de filhos da desobediência. Eles têm prazer na desobediência, eles têm prazer em não obedecer a Deus. Eles vivem de uma forma que lhes agrada e não de uma forma que agrada a Deus. No versículo 3, Paulo continua expondo o que significa estar morto em transgressões e pecados. E ele mostra que ele e todos os crentes um dia estiveram mortos também, como todos os homens. Ele começa o versículo 3 dizendo: entre eles quem? Entre os filhos da desobediência, tá certo? Todos nós andávamos no passado. É o estado de todos os homens, irmãos. E aqui o verbo andar, que no original é outro verbo, vai significar conduzir a si mesmo debaixo de princípios, tá certo? Essa é a ideia aqui no versículo 3, quando diz que juntamente com eles todos nós andávamos, todos nós conduzíamos a nós mesmos segundo os nossos próprios princípios. No versículo 2, andar significa estar sob a influência dos pecados e transgressões. E aqui significa escolher ser conduzido por isso, decidir ser conduzido por isso. A segunda coisa que Paulo nos diz no versículo 3 é a seguinte: segundo as inclinações da nossa carne. Inclinações aqui, irmãos, significam os desejos, os impulsos pecaminosos,
Aqueles desejos que nascem em nosso coração, desejos pecaminosos, pecados que afloram. E em terceiro lugar, ele diz no versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui é algo muito interessante, porque a ideia que Paulo transmite nessa afirmação é que aqueles que estão mortos fazem os desejos da carne e os seus processos de raciocínio, percebam bem, os seus pensamentos agem de acordo com esses princípios. Paulo está mostrando que aqueles que estão mortos, eles não vivem como animais irracionais, que não pensam e não calculam o que fazem. Paulo está mostrando que os desejos da carne estão dentro da mente deles e controla essa mente de forma que eles pensam, que eles planejam a vida, que eles organizam a sua vida baseado nos desejos da carne, baseado na vontade da carne. Eles planejam viver assim, é uma ação deliberada, é uma ação determinada. Eles estão planejando as suas vidas de acordo com os seus próprios valores, com valores carnais, com valores mundanos, com valores terrenos e não com valores celestiais. A quarta e última coisa, irmãos, que Paulo nos diz no versículo 3, definindo o estado de morte do homem, da morte espiritual, ele diz o seguinte: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os mortos espiritualmente são filhos da desobediência, porque escolheram desobedecer. Mas isso os torna também filhos da ira. A ira de Deus está apontada para aqueles que vivem dessa maneira. A ira de Deus é o destino daqueles que vivem assim, meus irmãos. A ira de Deus está apontada para aqueles que vivem longe de Deus. A ira de Deus está apontada para aqueles que estão espiritualmente mortos. E isso nós precisamos entender. Se você está longe de Deus, se você não conhece a Deus, se você não conhece a Cristo, o que está reservado para você é a ira de Deus. Você não é filho de Deus. Você é filho da desobediência. Você é filho da ira. Cristo olha para você e vê você como uma criatura em desobediência e não como um filho distante. Você precisa ser adotado em Cristo. Você precisa ser salvo da sua desobediência, porque se isso não acontecer, você receberá sobre você a ira de Deus. Você é um filho da ira. Que tipo de vida, meus irmãos, vocês têm levado? Que tipo de vida vocês têm trilhado nessa terra? Tudo que nós vimos até aqui descreve você? Descreve a sua conduta? Essa é a vida que você tem neste mundo? Você vive sob a esfera de influência dos seus pecados, das suas transgressões. A sua vida é conduzida a partir dos seus desejos. São eles que conduzem a sua vontade. Você se deleita nos seus pecados. O pecado alegra você e só alegra você e não traz tristeza alguma. Você vive segundo o curso deste mundo. Sua vida é guiada pelo que o mundo faz, pelos que os seus amigos ímpios dizem. O norte da sua vida são valores terrenos e valores temporais. É isso que guia a sua vida? Diga-me uma coisa. Quando você planeja a sua vida, o que guia você? O que norteia os seus planos? O que norteia a sua caminhada nessa terra? Quando você planeja o seu tempo, o que guia você? Quando você planeja o seu orçamento mensal, o que guia você? Quando você planeja o seu final de semana, o seu domingo, o que guia a sua vida? O que arde no seu coração? O que o seu coração deseja e como você atende isso? Que Deus controla você. Que Deus está morando em seu coração. Que coração você tem? Um coração morto ou um coração vivo? Seu norte são os valores terrenos? Você está tentando construir o seu céu nessa terra? Uma vida que diz respeito apenas a este mundo? Você planeja a sua vida baseado apenas no seu deleite pessoal, no seu querer pessoal, na sua vontade particular? Ou Deus está nessa conta? Ou o reino de Deus está nessa conta?
Será que você vive baseado apenas na realização dos sonhos que você tem para essa vida? Que tipo de vida você leva, meu irmão? Se é assim que você tem vivido, eu temo por sua vida. Se é assim que você tem vivido, eu temo por sua vida. E não importa quanto tempo você é crente, não importa quanto tempo você congrega numa igreja, não importa se você é membro desta igreja ou de outra igreja, não importa se você é batizado ou não é batizado, eu gostaria que você se preocupasse com isso, com a vida que você tem levado, com aquilo que tem movido o seu coração, os seus planos, os seus anseios, com aquilo que tem norteado as suas decisões neste mundo. Se você vive assim, você não tem se comportado como um filho de Deus. Se você vive dessa forma que Paulo descreveu aqui, você está agindo como um filho da desobediência. Você está agindo como um filho da ira. Não importa o que você tenha feito da vida. Não importa quem você seja. Você está se portando como um filho da ira de Deus. Mas você pode pensar, pastor, eu vivo tão bem. Minha vida é tão boa. Eu sou tão feliz em minha casa, com a minha família, com tudo que eu tenho. Como assim? Como é que Deus pode estar irado comigo com uma vida tão boa que eu levo? Meus irmãos, a ira de Deus não se manifesta do céu apenas com coisas más aos nossos olhos. Leia Romanos 1 depois, em sua casa. Deus, melhor dizendo, Paulo, vai dizer em Romanos 1 que Deus manifestou a sua ira entregando os homens aos seus próprios desejos. A realização dos seus sonhos deste mundo não significa que Deus está lhe abençoando. A realização da sua vontade neste mundo não significa que Deus está concordando com o que você faz e com o que você planeja e com o que você conquista. Não. Na verdade, Deus pode estar concretizando os seus sonhos para essa vida e os seus planos para essa vida, seus planos egoístas, seus sonhos egoístas, tudo que você faz para o seu deleite, para a sua vontade, para o seu céu aqui, para que isso manifeste a ira de Deus sobre você e você se distancie ainda mais de Deus. As coisas boas que você tem podem ser aquilo que Deus está usando para derramar a ira dele sobre a sua vida. Não importa, irmãos, o quão boas sejam as nossas vidas. Ela pode ser uma vida vã, porque ela tem um fim. Ela está destinada a terminar. Um dia a morte chegará. Um dia a morte baterá na sua porta. Não importa como você esteja, não importa se com saúde ou sem saúde, não importa se novo ou velho, com filhos pequenos ou já criados, não importa. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantas realizações de sonhos você tenha feito, quando a morte chegar, ela levará você. Ela levará você. Porque como dizem por aí, a morte só quer uma desculpa. Como dizem por aí, a morte só faz uma viagem e ela não volta sozinha. Não há quem se esconda da morte. Não há. Não há nada que tire a morte das nossas vidas, não há nada que impeça que nós iremos morrer um dia de maneira geral se Cristo não voltar. A morte será o nosso destino, cedo ou tarde, o nosso corpo padecerá na morte. Se você vive uma vida dessa forma, irmãos, meu amigo, se você vive assim, saiba que o único céu que você terá na sua vida será este, o que você está construindo. Aquele que você é capaz de fazer aqui. Os únicos deleites que você terá são aqueles que você desfruta aqui, porque viver assim é traçar uma vida para condenação. Viver assim é traçar uma vida onde a ira de Deus será derramada. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Reflita sobre isso. Olhe para o seu coração. Muitas vezes nós queremos avaliar a nossa vida baseada em coisas externas. E aí nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu posso dizer, eu sou o pastor da igreja, né? Trabalho pela igreja, eu vou para a igreja sempre, eu visito os irmãos, eu estou com os irmãos. Então, estou tranquilo, né? Estou em paz com Deus, estou salvo. Quem disse que isso salva alguém? Não são coisas externas que nos salvam, irmãos. Não são coisas externas, são coisas internas.
Nós somos chamados a olhar para o nosso coração, avaliar o nosso coração, o que está nele. Ele diz sobre nós muito mais do que as nossas obras, porque nós podemos ser hipócritas, nós podemos ter obras que vão ser usadas por nós apenas para manter uma capa, apenas para manter uma ideia pública, ou nos convencer a nós mesmos que somos religiosos e que não somos pessoas tão más assim, quando na verdade estamos mortos por dentro. Estamos como os fariseus que Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, vocês são até bonitos por fora. Vocês têm até uma vida limpinha, uma coisa que parece bonita, bem pintada, com mármore, ornamentado, mas por dentro a morte. Por dentro a morte. Por dentro não há vida alguma. Por dentro só há morte. E mais uma vez eu pergunto, meu irmão, o que move o seu coração? O que é que faz o seu coração arder? E você olhar: eu vou trabalhar por isso. Eu vou lutar por isso. É isso que move a minha vida. É isso que move os meus planos. É isso que move o meu esforço. É aqui que eu vou colocar o meu dinheiro. Responda essas perguntas e aí estará o seu Deus. E aí estará o seu Deus. E aí está o Deus que lhe governa. E aí está o Deus que dirá se você é um vivo ou se você é um morto. Se o seu coração está vivo ou se o seu coração está morto. Mas eu não quero, meus irmãos, que vocês se desesperem. O sermão de hoje é sobre morte, mas também é sobre vida. Há esperança para aqueles que estão mortos. Veja o versículo 4 e o versículo 5, o que o texto nos diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo inicia, irmãos, o versículo 4 com um contraste, dizendo: mas, apesar de, ainda que a realidade dos Efésios tenha sido de morte, o Deus que é rico em misericórdia deu a vida aos mortos, deu a vida pelos mortos. Deus é rico em misericórdia. Misericórdia, não dar aquilo que o outro merece. Nós merecíamos a ira quando estávamos mortos. Os efésios mereciam a ira quando estavam mortos. Mas o que Deus fez? Deus foi misericordioso. Deus não deu o que eles mereciam. Deus deu a eles vida, é o que Paulo diz. Deus deu vida aos mortos, meus irmãos. E por que Ele deu vida? O texto nos diz: por causa do seu grande amor. Ele é um Deus que ama. Um Deus que tem um amor grandioso, um Deus que ama aqueles, não aqueles que o amam, não aqueles que fazem as coisas para Ele, mas um Deus que amou mortos, que amou aqueles que o odiavam, um Deus que amou pessoas que não queriam viver sob a influência dEle, que não queriam viver para Ele, mas que queriam viver para si mesmos. E como Ele fez isso? Ele fez isso através de Cristo. É o que o texto nos diz, meus irmãos. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, irmãos, não por nossa causa, não por nossa capacidade, não por aquilo que podemos fazer. O que um morto pode fazer, irmãos? Você já foi em um velório? O que um morto faz? Um morto não faz nada, um morto não se move, um morto não se levanta, um morto está morto, impotente. Esse é o estado de morte. Aqueles que estão espiritualmente mortos não podem salvar a si mesmos, não podem fazer nada por si mesmos, não podem trabalhar por sua própria salvação, porque estão mortos. Eles odeiam a Deus, eles não querem Deus, eles amam a si mesmos, eles têm o Deus no ventre, é o seu próprio umbigo, é a sua própria vontade, é o seu próprio querer, são os seus planos, é a sua vida, é o seu sonho, é essa terra, não é o céu. Um morto vive assim. Um morto está morto. Um morto não pensa em Deus. É por isso que a salvação é por graça. Porque é aquilo que Deus faz, não é o que o homem faz. É Deus que olha do céu e nos vê mortos, e vê o mundo morto, e vê o mundo perdido, e Ele diz: eu os darei vida.
E como Ele faz isso? Pela cruz do seu Filho, pela morte do seu Filho, pelo sangue do seu Filho. Enquanto eu e você matávamos a Cristo na cruz do Calvário, nós sendo mortos, desejando que Ele morresse, a sua vida era vertida para que os mortos que o mataram pudessem viver. Enquanto o autor da vida era morto, Ele dava vida aos seus assassinos. Ele dava vida àqueles que os trespassavam. Ele dava vida para aqueles que desejavam a morte dele. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Nós recebemos vida na morte de Cristo. Ele, em sua morte, recebeu a nossa punição, o que eu e você merecíamos, a condenação eterna que eu e você merecíamos. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus recebeu sobre si mesmo, na pessoa do Filho na cruz do Calvário, toda a ira devida à nossa desobediência. Ele recebeu na cruz, para que eu e você fôssemos agora adotados como filhos do seu amor. Não filhos da desobediência, não filhos da ira, mas filhos do seu amor, herdeiros do céu, adotados em Cristo. Essa é a realidade da nossa salvação, irmãos. É essa vida que Deus nos dá, estando nós mortos. Mas ainda duas coisas que Paulo nos diz que Deus nos dá em Cristo. No versículo 6, ele diz o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, mas Ele também nos ressuscitou com Cristo. Irmãos, quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, e venceu o inferno, e venceu o pecado, nós ressuscitamos com Ele. A morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. A vida eterna foi dada àqueles que estão em Cristo. A morte não pode mais tomar a vida que Cristo nos deu. Esse corpo pode morrer, ele pode ser enterrado, mas nós estaremos no mesmo instante da nossa morte, nos céus, na presença do nosso Salvador, com vida eterna, perfeita e santa, diante dele. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Em Cristo nós vencemos a morte, em Cristo nós vencemos o pecado, em Cristo nós vencemos o inferno, em Cristo nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual e nós já somos vitoriosos sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Nós já vencemos com Cristo todas essas coisas, nós já ressuscitamos com Ele. A nossa vida eterna começou aqui e agora, no momento em que Cristo nos salvou, irmãos. A Bíblia não ensina que você tem que viver nesse mundo como crente para você mesmo e então viver para Deus na eternidade. Não é isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. A vida que Cristo nos dá é a vida eterna, uma vida que já começa aqui, em união com Ele na vida, em união com Ele na morte, em união com Ele em sua ressurreição e em união com Ele também em sua exaltação. Que é a outra coisa que o versículo 6 nos diz. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo foi exaltado. Paulo já nos falou sobre isso no capítulo 1, a partir do versículo 20, quando ele disse o seguinte: que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo, o reino nos céus, vitorioso, porque Ele venceu todas as coisas. Ele está no céu, irmãos, sentado à destra de Deus. Sentado à destra de Deus, tudo está sob os seus pés. Ele é o rei do universo, Ele é o rei dessa vida, Ele é o rei da outra vida, Ele é o rei de tudo que existe, Ele é o rei da sua vida.
Quer você creia nisso, quer não, Cristo é o Rei da sua vida. E Ele dará à sua vida o destino que lhe apraz, o destino que Ele quer, o destino que Ele deseja. A Bíblia diz, irmãos, nesse texto, que nós estamos assentados espiritualmente nas regiões celestiais com esse Cristo vitorioso. Nós já somos vitoriosos, nós já participamos da sua vitória, nós já participamos do seu reinado. A igreja é o reino de Cristo, nós já vivemos em nome dele nessa terra. O que esse texto está nos mostrando, irmãos, é que nós estamos unidos de tal modo com Cristo, que nós vivemos em união a Ele neste mundo. A vida eterna entrou neste mundo e nós começamos a viver essa vida eterna aqui, agora, estando unido com o Cristo vitorioso que está nos céus. Ah, meus irmãos, como eu queria que vocês entendessem isso. Entendam isso. A nossa união com esse Cristo que venceu. E Deus fez tudo isso por uma razão, que está no versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar o tamanho da sua graça, a grandeza da sua graça, da sua bondade em Cristo. E aqui há um termo, há uma expressão muito interessante, quando o texto diz, nos tempos vindouros. Que tempos são esses? Talvez você pense, pastor, que é o tempo futuro, a eternidade futura. Não, irmãos. A ideia aqui é os tempos vindouros, os tempos que vêm a partir do momento da nossa salvação. Isso inclui o tempo que vivemos na terra. E isso aponta também para o tempo que viveremos no céu na eternidade. Tempos vindouro aqui nesse texto é o tempo que vem após a nossa salvação, após Cristo nos dar vida. Cristo quer manifestar a grandeza da sua graça através da nossa vida no mundo, através da nossa conduta no mundo, através da maneira que vivemos no mundo, meus irmãos. A nossa vida nessa terra, a vida espiritual que Ele nos deu, deve ser uma mostra para o mundo da grandiosa graça que Ele nos concedeu. Perceba aqui, meus irmãos, que essa é a vida verdadeira. Essa é a vida verdadeira, a vida de estar unido a Cristo. A vida de estar unido a Cristo em sua morte, em sua ressurreição, em sua exaltação. E essa vida, meus irmãos, nós recebemos por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. E é essa vida que nós devemos viver aqui. Meus irmãos, todos os homens podem conhecer e conhecem o contraste entre a vida e a morte. Todos conhecem a alegria da vida e todos conhecem, em alguma medida, a dor da morte. Todos os homens sabem o que é estar vivo e o que é morrer. Estar vivo fisicamente e morrer fisicamente. Mas poucos sabem o que é estar morto e voltar à vida. Poucos conhecem a alegria da vida eterna. Poucos conhecem a alegria de estar unido com Cristo e receber de Cristo a vida eterna que nem a morte pode apagar, que nem a morte pode matar. Poucos conhecem esse contraste entre a morte espiritual e a vida espiritual. Você quer essa vida? Essa vida que nem a morte pode tirar de você? Essa vida que é eterna, de eterna alegria com Cristo? Você quer provar dessa alegria, dessa salvação, dessa vida que Cristo nos dá através da sua morte? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se das suas transgressões. Vá até Cristo e diga: Senhor, eu soube hoje que eu estou morto. Eu soube hoje que eu sou filho da desobediência, que eu sou filho da ira, que eu estou perdido, que eu não tenho o Senhor como Pai. Diga isso a Deus, diga isso ao Pai. E rogue ao Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra: dá-me Cristo, ó Deus, dá-me o sangue do teu Filho,
Dá-me o sacrifício do teu filho na cruz, lava os meus pecados, limpa-me, dá-me vida, ressuscita-me com Cristo. Vá até Deus, vá com sinceridade, busque-o, vá até Ele em arrependimento e fé. E quanto a você, meu irmão, que já provou dessa vida, como tem vivido? Como têm sido as suas obras neste mundo? Se alguém olha para a sua vida e avalia a sua vida a partir desse texto, a sua vida é de um vivo ou de um morto? As suas obras são de um vivo ou as obras de um morto? Que obras você faz no mundo? Eu quero lembrar a você que a verdadeira vida é viver para Cristo e não para você mesmo. Pedro não entendeu isso no texto que nós lemos na liturgia. Quando ele descobriu que Cristo ia morrer, ele disse: não, Senhor. Não faz isso não, Senhor. Não fala isso não. Eu não quero saber de morte, Senhor. Eu não quero falar de morte, Senhor. Eu não quero falar disso. Isso é coisa... Vamos falar de algo mais positivo, Senhor. E Jesus olhou para ele e disse: arreda de mim, Satanás, porque tu pensas nas coisas desse mundo. Desse mundo. E não nas coisas de Deus. E não nas coisas dos céus. Pedro era um apóstolo. Andava com Cristo. Via o Deus encarnado. Convivia com Ele. E se comportou como um morto. Como alguém que não tinha vida. Como tem sido a sua vida? O que está no seu coração? Qual o lugar da igreja, de Cristo, dos irmãos? Por que você trabalha? Cristo é o centro da sua vida? Onde você coloca os seus recursos, o seu dinheiro? No reino que passará ou no que permanecerá para sempre? No reino dos vivos ou no reino dos mortos? O que arde o seu coração? É viver na terra da desolação e da morte, que passará, ou viver na terra da vida eterna, onde Cristo é o Senhor e é o centro da sua vida? O que governa, irmãos, os nossos corações? O que governa a nossa conduta nessa vida? Qual a esfera de influência que está sobre nós? Quais princípios éticos nós adotamos para a nossa vida como aquilo que nos guia, que nos conduz, que nós olhamos e somos conduzidos por isso? O centro da nossa vida, irmãos, deve ser Cristo por uma única razão. Porque Ele é o centro do mundo. Porque Ele é o centro do universo. E a nossa fé nos uniu a Ele. E se estamos unidos a Ele, Ele é o centro. A vontade dEle é o centro. O desejo dEle é o centro. Os planos dEle são o centro. O reino dEle é o centro. Não o nosso reino, irmãos. Não a nossa vontade, irmãos. Não o céu que podemos construir, mas o céu que Ele comprou com o seu sangue. O objetivo de Deus foi nos salvar para mostrar a grandeza da sua graça. E como eu disse, isso começa aqui. A nossa vida no mundo tem que demonstrar a grandeza da graça de Deus. Meus irmãos, quando nós sacrificamos a nossa vontade, a nossa agenda, o nosso querer, os nossos recursos, nós estamos anunciando para o mundo: essa é a verdadeira vida, a vida do sacrifício. A vida é dada através de um sacrifício. Isso é viver, isso é vida plena, isso é vida em abundância, é carregar a cruz. Foi o que Jesus disse no texto que lemos para Pedro e para a multidão. Quem quiser ter a sua vida, vai perder a vida e vai carregar uma cruz e seguir a Cristo. E quando o mundo olhar para você e dizer: ô seu bobalhão, que cruz é essa? Por que tanto sofrimento? Por que tanto tempo para a igreja? Por que dinheiro para a igreja? Por que tanta coisa com Deus? Por que tanta coisa com a igreja? Você olha para o mundo e diz: porque esse é o reino, porque essa é a vida, porque foi por isso que o meu Senhor morreu, é por isso que eu vivo, seguindo a Ele, valorizando o que Ele valorizou. Entendam isso, irmãos. Entendam isso. A minha oração é que o coração de vocês queime por isso.
por Cristo, pela sua igreja, pela sua obra, por aquilo que Ele valorizou, por aquilo que Ele deu o seu sangue. Qualquer sacrifício que façamos aqui, qualquer coisa que venhamos perder aqui, nós estamos anunciando esse Cristo ao mundo, nós estamos anunciando a grandeza da graça dele ao mundo. Então, quando seu amigo morto, seu amigo ímpio diz, vamos a tal lugar, você diz, não posso, tenho um compromisso com a igreja, que você está anunciando a ele, que é um reino que ele não conhece, que é um lugar que vale para você, que é um lugar que tem valor para você, porque tem valor para o seu Senhor, e é para lá que você vai, e é por isso que você vai lutar. Mas quando você diz, tudo bem, vamos, e você faz isso repetidas vezes, e você então troca a igreja por qualquer coisa, o que você está falando para o mundo? O que você está anunciando ao mundo? Anunciando ao mundo que o reino de Cristo não vale a pena. E o mundo olha para você e diz, não há tanta vida assim nele, ele não é tão diferente de mim. Se eu estou morto, não há muita diferença entre nós. A nossa missão no mundo, irmãos, é propagar a vida da graça de Deus, da suprema graça, da grandiosa graça que Ele nos deu. Que Deus nos ajude a viver neste mundo para a glória de Cristo e a vivermos para Ele, sabendo que isso vale a pena. Um dia nós estaremos no céu, ao lado do nosso Senhor, e nós saberemos que cada coisa valeu a pena. Creia nisso, meu irmão. Lute por isso e dê a sua vida por isso, se preciso for. Vamos orar.